ordena ao seu profeta para ir em certo lugar, profetizar a sua palavra, aquilo vai acontecer. Não importa o que vai acontecer na caminhada do profeta, mas aquela palavra tem que chegar onde vai acontecer. Senhor. Abra as Bíblias, irmão, no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 3. Aleluia. Está lendo? Vamos estar lendo o versículo do capítulo 3, o versículo de número 5. Capítulo 3, versículo de número 5. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o menor, o maior, até o menor. Agora vamos em Jonas capítulo 4. Está lendo o verso 1 e o verso 2. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Amém? Podeis se assentar? Aleluia. Aqui nós estamos, irmãos, diante do profeta Jonas, do livro do profeta Jonas. É uma palavra bastante conhecida. Creio eu que acho que todos já ouviram alguém pregar a respeito de Jonas. Jonas é o profeta que Deus deu uma ordem a ele para que ele fosse à cidade de Nínive, pregar a palavra do Senhor, anunciar o evangelho do Senhor. Mas Jonas, ele foge daquela ordem que Deus deu a ele. Deus mandou ele para Nínive, ele fugiu para Tarsis. Mas diante da caminhada de Jonas, quando Jonas começa a fugir da ordem de Deus, ele tem um tratar com Jonas. Quando Jonas entra naquele barco para fugir do Senhor, o Senhor começa a ir atrás de Jonas e começa a colocar algumas situações para que Jonas viesse a entender que não há como fugir da presença do Senhor. O nome Jonas significa pomba. Nós vemos Jonas como uma pomba tentando voar para longe de Cristo, tentando voar para longe de Deus. Aleluia! Mas quando Jonas começa a tentar voar para longe de Deus, Deus corta a asa de Jonas. E aí, Deus começa a chacoalhar o barco onde Jonas está. A palavra diz que Jonas ele desce até o porão do barco e vai dormir. E Deus começa a chacoalhar o barco. Mas Jonas sabia que aquilo ali que estava acontecendo, aquela tempestade não era normal. Jonas sabia desde o início o que ele estava fazendo. E nós vemos que Deus começa a tratar com Jonas ali dentro do barco. A palavra diz que aqueles marinheiros que estavam no barco começa cada um a clamar ao seu Deus, e eles chegam um momento
A palavra diz que eles lançam sorte diante de Jonas, e a sorte cai sobre Jonas, e eles perguntam a Jonas, da onde Jonas é? E Jonas fala para aqueles homens que ele é um servo do Senhor, que ele é temente ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que fez o céu e fez a terra. Só que ele está ali como um fugitivo. E antes disso, quando o barco é chacoalhado, esses homens lançam algumas coisas ao mar. Ali nós vemos aqueles homens perdendo coisas pela desobediência de Jonas. A palavra diz que Jonas diz para aqueles homens que para aquela tempestade acabar, para aquela tempestade cessar, ele teria que ser lançado ao mar. Aqui nós vemos que Jonas sabia o tempo todo por que aquela tempestade. Verdade. Mas o que Jonas fez? Ele foi dormir. E aí nós vemos que esses homens, a palavra diz que os homens lançam Jonas ao mar. Talvez Jonas disse: agora eles me lançaram ao mar, acabou. Mas Deus mostra para a gente que não acabou ainda. E ali Deus enviou um grande peixe, e aquele peixe engole Jonas. A palavra diz que Jonas, quando está no ventre daquele peixe, ele está clamando a Deus. Ele começa a clamar a Deus. Então nós vemos Jonas, logo após ser lançado na praia, ser lançado na terra, para ele dar continuidade àquilo que Deus tinha falado com ele desde o início. O capítulo 2 de Jonas é quando Jonas está dentro do ventre do peixe, clamando a Deus para que Deus tivesse misericórdia dele. Aleluia! E ali, quando chega no capítulo 3, eu até escrevi aqui é a segunda chance de Jonas. Aleluia, A Deus! primeira chance Deus deu a ele, quando deu a ordem a ele para ele ir a Nínive, mas ele não foi. E aqui Deus dá a segunda chance a Jonas, quando ele manda o peixe engolir Jonas e lançar a praia para que Jonas vá a Nínive. Aleluia! Porque quando Deus tem um plano, esse plano tem continuidade. Quando Deus ordena ao seu profeta para ir em certo lugar, profetizar a sua palavra, aquilo vai acontecer. Não importa o que vai acontecer na caminhada do profeta, mas aquela palavra tem que chegar onde foi determinada. E aqui nós vemos Jonas chegar na cidade de Nínive. Oh, aleluia! A palavra diz que a cidade de Nínive é uma cidade grande, de 3 dias de caminhada. E a palavra diz que Jonas, ele começa a entrar na cidade de Nínive e pregar uma mensagem de arrependimento para Nínive. Aleluia! Deus dá uma ordem a Jonas para dizer que Nínive teria somente 40 dias de vida. E a mensagem de Jonas é essa: por toda a Nínive. Assim diz o Senhor: você terá 40 dias. E Jonas começa a pregar essa mensagem de arrependimento a Nínive. Mas como nós vemos no texto, Jonas estava pregando a Nínive, mas contra a sua vontade. A vontade de Jonas não era ir a Nínive e pregar o arrependimento, porque Nínive fazia parte da Síria, e a Síria, eles eram inimigos de Israel. Nós vemos que Jonas, ele não quer ir a Nínive, porque ele não quer que Nínive nem escute
Deus. Porque a cidade de Nínive tem um povo mau, um povo sem piedade alguma. Mas é interessante que Deus dá ordem ao profeta: eu quero que você vá a Nínive. Nínive é onde estão os gentios. E nós vemos que Jonas entra sobre essa cidade pregando o Evangelho, pregando aquilo que Deus lhe mandou. Porque Jonas diz que vai segundo a palavra de Deus. E nós vemos que ele entra na cidade e começa a pregar. E é interessante que rapidamente, no piscar de olho, ouviram a palavra e ela entrou no coração. Porque a palavra diz que os homens de Nínive creram em Deus. Aleluia! O mais interessante é que estes homens proclamaram jejum. E o jejum não teve exceção. Toda a cidade jejuou. Toda a cidade se humilhou diante de Deus. Uma cidade que o povo não queria saber de Deus. Talvez Jonas chegou naquela cidade e pregou aquela palavra, como está escrito, sem vontade. Jonas talvez simplesmente foi ali com medo do que Deus poderia fazer com ele. Verdade. Mas é interessante que é o momento que Jonas prega uma palavra de arrependimento. Jonas não chegou oferecendo chave de casa, de carro, nada. Aleluia! Jonas chegou pregando arrependimento para um povo mau, para um povo que não queria saber de nada. Mas quando Jonas pregou, o povo creu na palavra que Jonas estava pregando. Jonas falou: ou se arrepende, ou terá somente 40 dias. Aleluia! É interessante que esse povo não se arrependeu Verdade. somente por medo dos 40 dias. Aleluia! Esse povo se arrependeu porque a palavra entrou no coração deles. Aleluia! Porque se a palavra não tiver entrado no coração dessas pessoas, não teriam jejum. E jejuaram. E nós vemos que Jonas, como nós vemos no capítulo 4, Jonas ficou amargurado. Jonas, ele não gostou do que aconteceu em Nínive, porque ali estavam os gentios. Ali estava um povo que era inimigo do povo de Deus, era inimigo de Israel. Mas Deus, Ele não veio só para os judeus, Ele não veio só para os israelitas, Ele veio para toda a nação. E aqui nós vemos que Deus fala a Jonas: vai na minha cidade, vai no Nínive, Jonas, faz o que eu estou te mandando, prega para aquele povo, prega para aquele povo mau, prega para aquele povo que não está nem aí para a minha palavra. Aleluia! Eu tenho um propósito com aquela nação, Jonas. Eu tenho um propósito com aquele povo. E nós vemos que Jonas, ele não se alegra pelo pecador
só servia para os israelitas. Só quem merecia o arrependimento eram os israelitas. Talvez Jonas achava que o arrependimento, que a misericórdia de Deus só servia para ele. Porque a palavra, no capítulo anterior, quando Jonas, no capítulo 2, quando ele está na barriga do peixe, ele clama a Deus para Deus ter misericórdia dele. E Deus tem misericórdia de Jonas. Mas por que Deus não pode ter misericórdia do povo? Por que Deus não pode ter misericórdia de outras pessoas? Talvez Jonas achou que essa misericórdia só servia para o povo de Israel. Aleluia. A misericórdia só servia para ele. Aqui nós vemos um profeta, além de ser fugitivo de Deus, é um profeta ingrato. É um profeta que ele não quer saber do próximo. Porque ele não se alegrou com vários pecadores que se arrependeu de coração, de alma, de espírito. E é interessante que na nossa atualidade tem pessoas também que não se alegram com um pecador que se arrepende. Verdade, Deus, aleluia. Tem pessoas que não se alegram em ver uma pessoa que está no mundo, que está sob o poder do inimigo. Quando ela se achega aqui na frente e se arrepende, Aleluia! muitas das vezes não está tendo a alegria pelo pecador que se arrepende. Oh, glória, aleluia. Talvez chegue alguém que já se arrependeu, que já veio para a igreja, aceitou, mas saiu. Quando retorna, como aquele filho pródigo, que Aleluia! retorna à casa do pai, Oh, aleluia! a alegria da igreja com aquela alma. Glória! Aleluia. A igreja não se alegra pelo aquele pecador, pelo aquele filho pródigo que está voltando, mas faz igual Jonas, fica amargurado, não se alegra que está vindo para a presença de Deus. Jonas fez até uma oração e diz: Senhor, e disse ao Senhor: Senhor, não foi isso o que eu disse, na terra. Por isso, me preveni fugir para Tarsis. Sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Aqui nós vemos Jonas fazendo uma oração, Aleluia! mas nessa oração Jonas está virado. Jonas estava desgostoso da sua vida, porque ele viu que aquele povo se arrependeu diante de Deus, e ele sabia que o Deus que ele servia, o Deus que ele estava fugindo, era um Deus piedoso, um Deus amoroso. Mas Jonas queria que esse amor girasse em torno dele. Jonas queria que esse amor de Deus girasse em torno de Israel. E quantos não estão dessa maneira?
na casa de Deus. Aqui eu vejo Deus dando uma lição em Jonas e mostrando para Jonas: Jonas, você fugiu de mim lá no começo. Na sua primeira oportunidade, Jonas, você fugiu. Deus poderia dar fim em Jonas. Deus poderia deixar que Jonas morresse. Mas além de Deus ter um propósito com a cidade de Nínive, Deus, Ele guarda Jonas. Deus, Ele tem misericórdia de Jonas. E nós vemos que mais para frente, Jonas está tão amargurado que no seu versículo 3 do capítulo 4, Jonas vai pedir a morte a Deus. Aqui nós vemos como Jonas está irado de coração. Jonas pede para morrer. Ele prefere morrer do que ver 120 almas na presença de Deus. 120 almas se arrependendo diante de Deus. Nós vemos a raiva de Jonas de pedir para Deus tirar sua própria vida, pedir para Deus me matar, porque ele prefere ver o seu inimigo lá longe, ver o seu inimigo sofrendo, do que ver o seu inimigo na presença de Deus. Do que ver o seu inimigo fazendo parte de Israel. Nós vemos que Jonas, ele faz tudo isso porque ele não quer que o seu inimigo se arrependa. E nos nossos dias ainda existe isso. Pessoas que não querem que o inimigo se arrependa, discutiu com alguém, talvez tenha alguma coisa lá de trás, alguma briga com alguém, e essa pessoa virou inimigo, e não quer que se arrependa. Mas aqui nós vemos que Jonas, ele não teve esse encontro que o povo de Nínive teve com Deus. Porque se Jonas tivesse tido esse encontro com Deus, Jonas não tinha orado dessa maneira. Jonas não tinha pedido para Deus tirar sua vida. Porque Jonas não teria mais inimigo. Porque quando nós temos um encontro com Deus, no único inimigo que nós temos é Satanás. Ser humano algum vai ser inimigo do povo de Deus. Homem algum vai ser inimigo de quem teve verdadeiramente um encontro com Deus. E me chamou a atenção nesse capítulo 3, onde ele fala no verso 5, que desde o maior até o menor jejuaram. Aqui nós vemos que até as crianças daquela cidade fez parte do jejum. Até as crianças jejuaram, e tem mais, até os animais jejuaram. Meu Deus! Até sobre os animais foi lançado a cinza, como um sinal de humilhação diante de Deus. E aqui eu já quero fazer uma pergunta, a qual o Espírito Santo fez para mim. Como está a nossa vida de jejum? Meu Deus! Está jejuando desde o maior até o menor? O jejum não é só para os maiores, é para os menores também. Será que nós, como pais,
tem colocado os nossos filhos no jejum? Será que nós temos colocado os nossos filhos para jejumar também? E é interessante que este jejum não partiu do povo de Israel. Esse jejum foi dos gentios, que não conhecia Deus. O povo jejuava. A palavra não diz, mas só jejuamos no jejum. Aqueles que Jonas estava julgando, aqueles que Jonas não queria que se arrependessem, eles estavam jejuando. Aleluia. Talvez Jonas não jejuou para pregar a palavra. Verdade. Mas o povo, ao ouvir, eles não iam pregar o Evangelho, eles não iam participar de uma ceia, eles só ouviram. O jejum não é só para quem prega, o jejum não é só para quem senta no altar. O jejum é para quem ouve. O jejum ele vem pelo Aleluia. e ouviram a palavra de Deus, creram em Deus e proclamaram um jejum. E a palavra vai dizer que o rei daquela cidade, também ouvindo, se vestiu de pano de saco e lançou cinza sobre ele como um sinal de humilhação diante de Deus. E jejuou a Deus também. É interessante que o rei, o maioral da cidade, se humilhou diante de Deus. Ele se humilhou diante de Deus. Meu Deus, aleluia. E mandou que toda a cidade também se humilhasse e jejuasse Glória até a Deus, Aleluia. para que Deus pudesse ouvir o clamor deles. Aleluia. Aqui é interessante, porque o rei, ele poderia muito bem continuar sentado no seu trono e deixar que o povo jejuasse. Mas ele sabia que ele, como rei, ele também teria que fazer a mesma coisa, porque ele também ouviu a mesma palavra e ele também creu em Deus. E nos nossos dias, quantos reis, vamos dizer assim, pessoas que alto escalão têm se humilhado diante de Deus. Pessoas que são cristãos, se dizem cristãos, muitos não estão se humilhando mais diante de Deus, não estão mais crendo na palavra de Deus, não estão jejuando mais, estão se achando maioral. Verdade. E não estão querendo descer o degrau. Não estão querendo se humilhar diante de Deus. Mas aqui nós vemos que pela humilhação daquela cidade diante de Deus, eles foram perdoados. Nós vemos que o povo se humilhou diante de Deus para receber o perdão. E muitas das vezes queremos receber perdões sem humilhação. Queremos vitória sem humilhação, porque aqui foi uma vitória
para este povo. Verdade. Porque Deus tinha dado uma ordem que era 40 dias Verdade. e Nínive seria destruído. Mas o povo se humilhou diante de Deus. Um povo gentil, não judeus, gentil, ouviram uma mensagem de arrependimento. Jonas, em momento algum, ele mencionou sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. Jonas não pregou sobre o amor de Deus. Jonas pregou uma palavra dizendo: vocês vão morrer 40 dias. Aleluia. Aquele povo poderia sair correndo de um lado para o outro. Aquele povo poderia se desesperar. Mas a graça de Deus foi tão grande para com aquele povo, que ao momento que Jonas pregou, o povo ouviu. A mensagem de Jonas não foi 1, 2, 3 horas, não. Talvez a mensagem de Jonas foi alguns minutos, Glória a Deus. andando e falando, andando e falando. E não precisou ele falar muito, porque Jonas, ele não queria levar a mensagem, mas quem estava na frente ali era Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus lindo. Deus, ele estava na frente de Jonas, porque Deus sabia a todo tempo que Jonas não iria querer levar a mensagem àquele povo, que Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. E nós vemos ali um despertamento tão grande naquela cidade. Eu anotei algo aqui. O despertamento de Nínive foi singularmente notável, exemplar. Jesus mencionou perante seus discípulos, perante os ouvintes, para a vergonha deles. Alguém maior do que Jonas pregou-lhes o arrependimento e foram testemunha de seus milagres. E eles, porém, rejeitaram sua mensagem de juízo e graça e levaram-no para a cruz. Jesus vai dizer isso em Lucas 11:32, que alguém maior do que Jonas estava pregando a eles, estava anunciando o evangelho a eles, mas eles rejeitaram. Eles foram testemunha dos milagres de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Eles andaram com Cristo. Olha a diferença entre Nínive e este povo. Nínive não andou com Deus. Nínive não andou e não ouviu, não viu o milagre. Mas aqui é interessante o que Jesus diz. Mas rejeitaram a mensagem de juízo e de graça e levaram ele para onde? Para a cruz. Lançaram Jesus na cruz. Mas viram os milagres, andaram com Jesus, participaram da multiplicação. E aí tem uma pergunta: e hoje? A mensagem ainda é anunciada, mas aonde nós encontramos um arrependimento como em Nínive? Isso aqui é muito interessante, essa mensagem é muito rica. Verdade. Porque Jesus, ele fala isso aqui em Lucas, que o povo andou com ele, viu os milagres
terra. Eles viram quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue. Eles viram quando Jesus curou aquele paralítico. Eles viram tudo que Jesus fez. Mas Jesus faz uma comparação do povo que andou com ele e do povo de Nínive, de uma cidade, de um povo que era um povo cruel, era um povo bárbaro, um povo maldoso. E aqui nós vemos Jonas não querendo que este povo maldoso, esse povo ruim, não ouvisse a mensagem de Deus. Aleluia. Mas a palavra diz que quando Jonas anunciou o Evangelho, quando Jonas anunciou a palavra de Deus, 120 almas se uniram diante de Deus. Almas essas que não viram os milagres, que não andaram com Jesus, não andaram com Deus, não viram nada do que o povo do Novo Testamento que andou com Jesus viu. Mas Jesus fala que não encontrou arrependimento como em Nínive. Verdade. O povo de Nínive se arrependeu de coração. O povo de Nínive não se arrependeu porque viu um milagre, porque viu um paralítico andar, porque viu um cego enxergar. Eles creram porque eles ouviram a palavra de Deus. O povo de Nínive não precisou de uma revelação. O povo de Nínive não precisou que o profeta pegasse na mão e entregasse algo. O povo só precisou da palavra de Deus. Só precisou de uma palavra de arrependimento. De uma palavra que eles iriam morrer. Meu Deus. Eles não precisou de nada. O Senhor ainda fala na casa, Pai. Eles não precisou. Oh, aleluia. Oh, Senhor. E nós vemos que o amor de Deus se estende a toda a nação, a toda a terra. Aleluia. Aqui eu vejo Deus mostrando que o amor dele é com cada um. Aqui eu vejo Deus mostrando que ele tem um lugar para cada um. Aqui Deus mostra para os cristãos e diz: ei, não é só para vocês o céu, não. O céu é para aquele que se arrepender. Aqui eu vejo Deus mostrando que ele cuida daqueles que não estão na sua presença. Aqui eu vejo Deus mostrando que ele cuida daqueles que estão no mundo. Aqui Deus está mostrando que ele não só guarda aqui está na presença. E é interessante que Jonas sobe ao morro e se assenta para ver o que vai acontecer com Nínive. Talvez Jonas pensou em sua mente: agora já era, vai morrer todo mundo. Talvez aquilo ali venha uma alegria no seu coração. E ele via passando dias e nada acontecia, passando horas e nada acontecendo. A palavra vai dizer que Jonas estava debaixo de uma sombra até ver o que acontecia com a cidade. E a palavra diz que Deus faz crescer uma aboboreira. E ela cresce e faz sombra sobre Jonas. E o que me chamou a atenção, que quando, vamos ler o capítulo 6, e fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas estava enfadado.
porque ele não queria que o povo se arrependesse. E Jonas se alegrou extremamente por causa da aboboreira. É interessante que Jonas se irou por 120 almas, mas se alegrou por uma planta. Aleluia. Vale mais uma planta do que uma alma? Tem mais valor uma planta do que uma alma? E ali não era só uma, era 120. Aqui nós vemos que o profeta se alegrou por uma planta. E nos nossos dias, muitos que não se alegram pelo pecador que se arrepende, mas se alegra quando consegue algo material. Tem mais valor algo material do que uma alma? Não tem. Isso aqui foi um puxão de orelha para mim. Porque aqui eu vejo Deus mostrando o amor dele com a nação. Aleluia. O amor dele pelos que estão aí fora pecando, fazendo o que desagrada a Deus. Mas o amor de Deus não se limita à igreja. O amor de Deus não se limita a Israel. O amor de Deus não tem limitação. O amor de Deus é por todos. Aleluia. Por cada um. E nós vemos que Deus no dia seguinte fez que um bicho e comece aquela planta. E a palavra diz que Jonas pediu novamente para que Deus matasse ele. A palavra diz que Jonas, quando o bicho come, o sol bate na cabeça de Jonas e ele desmaia. E ele pede novamente a Deus para que tire a vida dele. Aí Deus faz uma pergunta a Jonas. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa de uma borboleira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E diz o Senhor: tiveste compaixão da borboleira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer. Aleluia. Que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita, entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus fala a Jonas: você está com dó, Jonas, de uma planta que nada tu fizeste para que ela crescesse? Tu não fez nada, Jonas. E você não quer que eu tenha compaixão de mais de 120.000 almas? Aleluia. E aqui, Deus, Ele responde a Jonas. Porque Jonas se enfada, cria ódio pelo aquele povo que se arrependeu. Meu Deus, aleluia. Jonas, ele não quer que aquele povo seja perdoado por Deus. Mas Deus diz a Jonas que ele teria compaixão. O intuito de Deus ali, como eu já disse, não era destruir, era salvar. E assim aconteceu. Porque quando Deus tem um plano para ser cumprido, esse plano, ele não vai ficar pela metade. Esse plano não vai parar no meio do caminho. Aleluia. Ele vai continuar. Eu salvei algumas coisas aqui, mas eu não vou falar porque o horário já está
Mas aqui o que me chamou a atenção é que até num bicho, num verme, Deus usa até um verme para um propósito de salvação. Então nós vemos que Deus, Ele usa o verme para mostrar a Jonas que até com aquele bicho Ele usaria daquele bicho para mostrar a Jonas. Porque Deus, Ele está mostrando a Jonas que Ele tem poder sobre tudo. E o que me chama a atenção é que Deus falou que até os animais da cidade Deus queria salvar. Aleluia. E Deus salvou a cidade. Glória a Deus. Deus salvou aquela humanidade. Querendo Jonas ou não, gostando Jonas ou não gostando, Deus salvou. Porque Deus, Ele não recebe ordem do homem, Ele dá ordem ao homem. Aleluia. Não é o homem dizendo não vai ter jeito, não vai adiantar. Mas a palavra de Deus não é a mesma do homem. Quando o homem diz, pode tentar, não vai conseguir. Eu imagino Deus olhando no céu. Quem é você para dizer? Você é um homem. Se eu não tiver misericórdia, então nós vemos Deus salvar os gentios. Isso me chama bastante atenção. E me deixa triste saber que igreja que é para abraçar, para acolher, está afastando. Igreja que é para tratar, está destratando. Mas tudo isso, porque alguns ainda não se arrependeram. Não deram ouvido à palavra como o povo de Nínive. Porque aquela palavra, ela entrou e desceu no coração. E ali houve um arrependimento imenso. Que Deus possa ter falado com cada um. Nós possamos estar com os ouvidos abertos ao que Deus tem falado. E que você nunca esqueça que o amor de Deus, Ele nunca vai se acabar. Que o amor de Deus não se limita a quem está dentro do tempo. É fora. Mas Ele quer arrependimento. Porque a morada que Ele tem no céu precisa do arrependimento para ser alcançado. Se não houver o arrependimento, o amor de Deus continua. Mas a morada no céu não pode receber. Amém? Deus possa abençoar aquele que cada um dos irmãos. Que Deus possa ter falado ao coração de cada um. Como aquele louvor diz, pode realmente se esquecer do filho. Mas Deus, Ele não se esquece. Eu vou muito deixar de amar o filho. Mas Deus não deixa de amar o filho. Amém? Peço a